Olá pessoal, do Você Que Pensa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a providência de Deus na vida dos seus filhos. E vamos usar como base a passagem de 1 Samuel, capítulo 30. Espero que seja edificante. O livro de Samuel, primeiro livro, registra o aspecto da perseguição do rei Saul a Davi. E temendo a Saul, Davi acaba se refugiando em uma terra de um povo inimigo, dos filisteus, pensando, Saul não vai passar por aqui eu vou ficar protegido. Então Davi acaba falando com o rei de Gate, Aquis, e pedindo a ele uma cidade para que ele possa ficar, ele e os seus homens, ele e o povo, para que eles possam ficar ali tranquilamente. E Davi, acha graça diante do rei e ele lhe concede uma cidade chamada Ziclag, e Davi passa a habitar nessa cidade. No capítulo 29 de 1 Samuel, registra que os príncipes dos filisteus começam a desconfiar de Davi. Não é esse daí o servo de Saul e ele aqui com a gente, povo inimigo, a gente não vai querer que ele vá com a gente para essa batalha não. Então eles acabam falando com Aquis, dizendo, Davi, pode ser que no momento da batalha ele mude de lugar, acabe ficando com o povo israelita e a gente sai em prejuízo. Então é bom que ele volte para a cidade, que ele não vá adiante, não desça conosco a batalha, que ele volte para a sua cidade. E Aquis, confiava em Davi. A Bíblia registra que Aquis sabia que Davi era fiel, reto, mas para evitar esse desconforto, esse atrito, ele acaba aconselhando Davi a voltar para a cidade. Isso a gente pode ver lá a partir do verso 9 de 1 Samuel 29 diz: Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom, como anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens. Então Davi obedece, se submete a essa ordem de Aquis e acaba voltando para sua cidade. Chegando na cidade, Davi é surpreendido porque a cidade foi saqueada. Então diz assim, a partir do verso 30 de 1 Samuel: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então Davi chega na sua cidade e encontra ela dessa forma: as portas queimadas, a cidade queimada, as suas mulheres não estavam mais lá, tinha sido levado pelos amalequitas, e todo o povo começa a lamentar, a chorar. Também o texto diz que o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Grande foi o lamento e a tristeza daquele povo. O povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Grande foi o impacto, daquele povo por aquele saque, aquela derrota, Porém, o texto diz, no verso 6, no finalzinho, que porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Apesar de toda aquela situação, a ponto de certa forma, sua vida, estava em perigo, o povo estava revoltado com ele, ameaçando de matá-lo, ser apedrejado. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, diante de toda aquela situação. Davi não estava sofrendo menos do que o povo, mas ele foi ao Senhor, buscou refúgio ao Senhor. E o texto diz que Davi consulta ao Senhor. No verso 7 diz: Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue-o, que de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então Davi, consulta ao Senhor diante daquela situação difícil, terrível, e o Senhor o dirige, diz o que ele deve fazer, persegue, que você vai conseguir reaver tudo que foi tirado. A partir do verso 11 de 1 Samuel 30, fala que os homens de Davi encontraram um homem quase morto, e a gente vai ver, como se segue a partir do verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água.
Aí o verso 13 diz: Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então a gente vê esse homem encontrado justamente pelos soldados, pelos homens que estavam com Davi. Disse Davi, no verso 15: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? E esse homem acaba fazendo um pedido, em relação à sua vida: não vai me matar, tal. E Davi consente. E esse homem acaba levando Davi, e os seus homens até o bando dos amalequitas, onde estava ali todo o povo, todo o povo. A Bíblia registra a partir do verso 16 que, e descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E o verso 19 diz: Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. A gente vê que Davi consegue, por bondade de Deus, reaver tudo que tinha sido levado por esse povo, pelos amalequitas. A gente pode observar, a bondade do Senhor em toda essa história, porque os príncipes dos filisteus, recusam a ida de Davi com eles à batalha. Imagine se Davi tivesse ido junto com o povo filisteu à batalha, como teria ficado o povo que estava na cidade, que tinha sido saqueada. Ficaria muito difícil de Davi encontrar aquele povo se ele não tivesse voltado imediatamente, se ele não tivesse voltado, se ele tivesse perseguido, ido com os filisteus para a batalha. Então a gente vê a mão de Deus, fazendo com que com que os filisteus, com os príncipes dos filisteus comecem a ver Davi com maus olhos, e ele acaba voltando, e Davi se submete, obedece e acaba voltando para a cidade. Então a gente vê esse aspecto da providência do Senhor. Outro aspecto, bem claro também, é o fato dos homens de Davi encontrarem esse servo que tinha sido abandonado porque estava debilitado, de certa forma inútil. E esses homens acabam encontrando esse homem, alimentando, ele fica bem, se recupera, e ele acaba ajudando Davi a encontrar o povo que tinha sido levado da sua cidade. Então a gente pode ver a bondade do Senhor nesses aspectos. Nada de coincidência, nada de acaso, mas o Senhor guiando tudo, Tanto a rejeição de Davi, da companhia de Davi à guerra, como o encontro desse homem, desse servo, justamente um servo que estava lá, que tinha saqueado junto com o rei dos amalequitas que estava lá, esse homem que também participou do saque. E Davi encontra esse homem, e esse homem acaba sendo útil, A gente vê a bondade do Senhor nesse aspecto, sua providência na vida dos seus filhos. Então, aprendemos com tudo isso a ver que o Senhor é um Deus providente, que cuida da vida dos seus filhos em todos os aspectos, Muitas vezes não compreendemos, mas quando a gente vai analisar, a gente pode analisar através da palavra, aspectos da palavra de Deus, essa bondade, essa condução de Deus, e a gente só pode glorificar e engrandecer esse Deus. Bom, gente, foi isso. Possa ter sido edificante, e que se foi, compartilhe. Tchau.